Então, a ideia do programa é que isso aqui sirva é, em duas frentes. De divulgação de conteúdo, de divulgação de, é, de produção filosófica, divulgação de pesquisa filosófica, divulgação de pesquisa científica, no sentido de que é, os vídeos eles têm que ser feitos não com a intenção de divulgar apenas para pessoas da área. A gente tem que ter sempre o cuidado em tornar a linguagem acessível também para pessoas que não são da área. Então, isso já difere muito do que seria, por exemplo, uma defesa de mestrado ou uma comunicação numa semana de filosofia. É, as pessoas que forem apresentar, elas têm que ter esse cuidado de saber que não necessariamente só pessoas da filosofia vão estar assistindo, às vezes pessoas de outras áreas, às vezes pessoas também da graduação e da pós-graduação, mas de outras áreas, às vezes pessoas que chegaram agora na universidade. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado. É, E, em outro sentido, eu gostaria que o programa fosse uma vitrine para o trabalho das pessoas. Assim, eu não quero que as pessoas reproduzam o trabalho delas em vídeo. Não quero que as pessoas digam simplesmente o que está dentro do mestrado, do doutorado delas, de determinado artigo, de alguma coisa que elas produziram. Não quero que elas façam que isso vire um vídeo. Não é isso. Eu gostaria que elas pudessem compartilhar com as pessoas os resultados do que elas fizeram ao longo das pesquisas delas. Então, falar, durante a minha pesquisa, os objetivos foram esses, esse e esse. Eu me interesso por isso e tal, e o percurso que eu fiz para atingir esse objetivo foi esse e esse. E os livros que eu mais me interessei ao longo dessa pesquisa são tais. E os comentadores são tais. E também, ao mesmo tempo que fazer isso, também buscar explicar de uma forma lúdica, sem ser muito complexo, sem ser muito técnico, sem ficar muito preso em conceitos. Por exemplo, quando eu falei de teleologia agora há pouco, eu busquei apresentar uma definição do que é teleologia. É, é porque quando várias pessoas da mesma área dialogam sobre o mesmo tema, elas passam por cima de muitos pressupostos. Então, eu acho que o que deveria acontecer no programa é a gente destrinchar esses pressupostos também, sabe? Então, acho que às vezes o meu papel pode ser esse nas entrevistas. Mostrar, você passou muito rápido por aquilo, você pode dizer o que você acha é, a respeito disso, desse pressuposto. É, então, é basicamente isso. E assim, principalmente, o que eu gostaria de dizer para inaugurar o PraxisCast, essa versão repaginada do canal e do podcast, é que pessoas da pós-graduação, professores, é, da filosofia e de outras áreas, é, cientistas, historiadores, é, todo tipo de cientista, de todos os tipos de áreas, é, pessoas que trabalham do ambiente acadêmico, que quiserem aparecer, que quiserem falar sobre seus trabalhos, que é,
não precisa nem ser um mestrado ou um doutorado, pode. Assim, eu prefiro que pessoas da pós-graduação, pelo menos, é, 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 façam submissões para entrevistas. Para fazer a submissão, é só você me mandar uma mensagem ou no Instagram, ou é, ou no Instagram do Praxis TV, ou no meu Instagram pessoal, João Barreto Leite. É, o que eu tava falando? Então, eu prefiro. Eu não vou dizer assim, pessoas que não são da pós-graduação não podem apresentar. Não vou dizer isso. Inclusive, tem um convidado que eu já estava conversando com ele, que ele ainda não é da pós, mas a gente estava conversando e resolvemos que seria interessante a gente fazer um episódio. É, então, é, é isso. E E não precisa ser o tema da sua pós, não precisa ser o tema do seu mestrado, não precisa ser o tema do seu doutorado. Pode ser o tema de um artigo, pode ser, às vezes você pode, às vezes, sei lá, você tem uma carreira interessante, às vezes você fez coisas interessantes ao longo da sua carreira, você quer compartilhar experiências, às vezes você trabalha há muito tempo como professor, é, universitário, então você pode falar um pouco sobre, sobre a experiência que você teve como professor universitário. É, também professor de ensino médio, a gente pode fazer um episódio especial sobre o tema, falar sobre educação. Então é isso. A ideia do podcast é essa. É servir de vitrine, servir de um espaço para as pessoas poderem falar a respeito do que elas fazem, com uma linguagem mais acessível, para mais pessoas poderem ver. É, eu sei que às vezes isso não é muito bem visto na academia, mas eu acho que é uma coisa importante, a divulgação é uma coisa importante. Então, quem quiser divulgar, esteja convidado. É, estou aberto a sugestões de temas. É, ao longo dos episódios, com o tempo, a gente pode pensar é, novos, novos temas, novos. é, às vezes, sei lá, uma live em conjunto com mais de duas pessoas, uma coisa mais complexa, né? Por enquanto, vamos fazer só com duas pessoas, vamos aos poucos, mas se for dando certo, a gente vai inventando. É, eu acho que por hoje é só. É, é, tinha outras coisas que eu poderia falar também, que pessoas me perguntam a respeito sobre graduação em filosofia e tal, mas eu acho que eu vou deixar essa carta para essa carta na minha manga para outro carnaval. É, temos um espectador simultâneo.